Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria poder estar aqui novamente. Essa é a terceira vez que nós estamos aqui na igreja, né? 2 assistindo o culto e hoje aqui com a responsabilidade de trazer a palavra. Mas eu vou deixar minha esposa explicar o nosso modelito, né? Bom, nós trabalhamos muito tempo no continente africano. Um período nós trabalhamos na África do Sul com uma igreja portuguesa, de boa parte angolanos, moçambicanos, tinha portugueses da Ilha da Madeira, portugueses de Portugal, tinha os africanos também, sul-africanos, que são os coças, os afrikaners. Então, era uma mistura muito boa na igreja, mais ou menos umas 6 povos, etnias diferentes. Agora, essa roupa aqui, ela é uma roupa mais da África subsaariana. Depois do Togo, depois da África do Sul, nós fomos trabalhar no Togo, que é um país ali da África Ocidental, que é ali perto da Nigéria, Gana, Benin, então fica bem ali. E esse tecido é um tecido bem típico da região lá, é bem colorido, né, irmãos? Então, assim, choca, né, quando olha. O homem está mais tranquilo aqui, mas normalmente lá, as famílias, elas usam roupas iguais. Então, aqui no Brasil, eu lembro, hoje está mudando um pouco, mas no passado, se você chegasse em algum lugar e tivesse alguém com a mesma roupa que você só saía correndo para trocar. Lá, isso é uma demonstração, uma honra para aquela família, mostrar que eles são unidos e que eles se vestem iguais. E isso não só na família, né? Por exemplo, a igreja, nós participamos de uma inauguração de um templo lá no Togo, e todo mundo da igreja, inclusive nós, fomos todos vestidos com o mesmo tecido. Então, a igreja toda estava bem colorida, assim como nós estamos agora. Era outro tecido, mas isso é uma coisa comum, que mostra honra, que mostra unidade. Então, é muito comum você ver nas igrejas, a gente falava assim, aquilo ali é a esposa, aquela lá aquele ali é o esposo, aquela é a esposa, e os filhinhos estão ali, porque sempre vestidos todos iguais. Obrigado. É isso aí, né? Então, nós tínhamos vários modelitos, não era um não. E eu tinha uns, irmãos, que era pijama, né? A gente brincava que era um pijama, que era inteiro, colorido, tipo colorido inteiro, até a calça do mesmo tecido. Mas foram tempos assim maravilhosos. Nós completamos 20 anos de continente africano. Como minha esposa falou, o início foi ali na África do Sul. Tivemos investidas em Angola, Moçambique. Aí o último período foi no Togo. Eu até tinha um videozinho, vai ficar para a próxima. Deu um probleminha no som, que mostrava um pouquinho do trabalho ali no Togo. A nossa ênfase era treinamento de liderança e plantação de igreja. Eu sei que os irmãos ouviram muito já do Ronaldo Lidório, né? Bem conhecido dos irmãos. Ele trabalhou em Gana. Nós estávamos no país do lado, né? Ele trabalhava com os cocombas. Nós tivemos um bom contato ali com cocombas no Togo. E Deus operou de uma maneira tremenda. Mas nós sentimos que era um tempo de voltar, um tempo de estar aqui no Brasil, e aonde nós entramos na Pioneiros. E temos ali trabalhado com os nossos irmãos aqui na base, na mobilização, recebimento de novos missionários, capacitação, que estão ajudando nos projetos, e na supervisão, como o pastor falou, né, dos missionários da Pioneiros dentro do Brasil. Então, peço que os irmãos estejam orando por nós. Tá bom? Lembrando nas suas orações da minha vida esposa, né, a Gleice, que Deus possa continuar nos usando aqui. Amém? Amém. Mas vamos para a palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. É um texto conhecido. João capítulo 17, versículo 22 ao 26. João 17, 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes porque me amastes antes da criação do mundo.
Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Nessa noite, com esse tema de missões, eu quero compartilhar com os irmãos sobre as implicações de estar em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença nesse local. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez durante esse culto, Senhor. Pelo testemunho tão lindo que nós já ouvimos nessa noite, onde vimos a manifestação, Senhor, da sua graça, das tuas misericórdias, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem operado, Senhor, nas nossas vidas. Mas queremos, ó Pai, que há muito mais ainda. Por isso, ó Pai, nós clamamos nesse momento que o teu Santo Espírito possa continuar com essa liberdade que estamos sentindo desde o início desse culto e possa falar aos nossos corações, começando na minha vida, na vida de cada um que está aqui. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, estamos no mês onde relembramos, os nossos missionários, aonde paramos para orar por eles, ouvir um pouco do campo, dos desafios que eles estão enfrentando, e como é importante termos esse tempo, como igreja, pararmos o que estamos fazendo e termos o nosso foco naqueles que estão distantes, naqueles que estão enfrentando tantas situações, as mais adversas. E eu louvo a Deus pela visão dessa igreja, nós temos acompanhado, tenho escutado muito da igreja através da irmã Vládia, e eu sei que os irmãos têm essa visão, eu sei que os irmãos já estiveram lá visitando o trabalho da irmã Vládia, mas eu creio que nesse momento que os nossos pensamentos, o nosso foco está voltado para missões, eu creio que nós podemos ir um pouco além, pensarmos um pouquinho além. É um momento para pensarmos não apenas no missionário que está distante, mas é um momento também para olharmos para nós. Nós como filhos de Deus, nós como alcançados do amor de Deus, porque diante da palavra, todos nós fomos alcançados pelo Senhor, todos nós que experimentamos esse amor de Deus, diante da palavra nós somos missionários. O ID de Jesus é para todos nós, foi entregue para a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes lá para a igreja de Colossos, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo diz lá: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele que quis Deus conhecer entre os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, Cristo em nós, a esperança da glória. Meus irmãos, esse mistério, segundo Paulo, é o único que pode nos dar esperança. E esse mistério, Cristo em nós, é que nos faz mover onde estamos, que nos faz atravessar as fronteiras, que nos faz testemunhar quem é Cristo em nós. Cristo, ele sempre foi claro aos seus discípulos. Muitas vezes eles não entenderam, não entendiam o que ele estava falando, mas Jesus sempre foi claro. Nesse texto de João capítulo 17, eu saí de uma faringite tem uma semana. O capítulo 17 de João é a oração sacerdotal de Jesus. Eu creio que nós conhecemos bem. Na primeira parte dessa oração, Jesus, ele ora por si mesmo. Na segunda parte, a partir do versículo 6, essa mulher é uma bênção, irmãos. Os irmãos não viram um vídeo, mas ela é uma bênção, viu? Na segunda parte, a partir do versículo 6, Jesus ele começa a orar pelos seus discípulos, orar por mim, orar por você.
na terceira parte, a partir do versículo 20, ali Jesus ele começa a falar sobre a unidade dos discípulos, e um tema importante, mas ele fala de algo muito maior, algo que faria toda a diferença na vida dos seus discípulos, aqueles que estavam ali presentes e aqueles que haveriam de vir. E Jesus começa a falar sobre a presença dele nos seus discípulos. E nós sabemos que a verdadeira igreja não consiste daqueles que têm o nome escrito em um livro, mas daqueles que estão em Cristo. Aí depois dessa oração no capítulo 17, capítulo 18, Jesus é preso. Capítulo 19, Jesus é condenado e ele é crucificado. Ou seja, Jesus segue para a morte. Então era importante que os seus discípulos soubessem que Jesus não os abandonaria. E Jesus faz essa oração tão linda. E o texto, ele nos diz que essa união com Cristo, ela tem implicações. O texto diz lá no versículo 22, dei-lhes a glória que me destes. Meus irmãos, o texto diz que os que estão em Cristo participam da sua glória. Mas será que glória é essa que Jesus está falando? O que ele está dizendo a respeito de glória? Será que é aquela que, quando você ganha o seu carro, né, o seu primeiro carro, você diz, oh glória, obrigado Senhor. Recebe aquele emprego que tanto você ansiava, obrigado Senhor, que glória. Será que é esse tipo de glória que Jesus está dizendo? Aqui eu gostaria de deixar 3 aspectos dessa glória de Cristo, a qual nós estamos juntos. O primeiro aspecto dessa glória, ela se refere ao seu sofrimento. Meus irmãos, a sua cruz, para Jesus a humilhação do seu sofrimento, era a sua glória. No versículo 24, Jesus diz, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Jesus ali expressa o desejo de ter seus discípulos com ele na sua prisão, na sua crucificação, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição. Para quê? Para que vissem a sua glória. A verdade é que nós não queremos sofrer. Alguém aqui, né, se nós perguntássemos, alguém aqui quer sofrer? Claro que não. Nós não queremos sofrer. Mas hoje, no dia de hoje, e os irmãos sabem disso, há milhares de cristãos espalhados pelo mundo, que estão sofrendo no físico algum tipo de dor, estão sofrendo pelo Evangelho. Meus irmãos, e muitas vezes nós temos essa consciência, né? Nós temos o dia da igreja perseguida. Naquele dia nós paramos para orar pela igreja perseguida. Oramos, mas saímos ali, vamos para as nossas casas, para os nossos trabalhos. E muitas vezes esquecemos, né? É um dia no ano, lembramos da igreja perseguida, mas ela está sendo perseguida dia após dia durante esse ano. Milhares de cristãos já foram mortos esse ano por amor a Cristo. Não negaram a sua fé e foram até o final com Cristo. China, Coreia do Norte, norte da Nigéria, Burkina Faso, Níger, Afeganistão, Paquistão, Somália, Líbia e tantos outros países. Basta o irmão entrar ali na página da Portas Abertas, né, na internet, ali tem as estatísticas. Ali diz que só nesse ano foram cerca de 6.000 cristãos mortos por causa da sua fé. Nesse ano, cerca de 5.000 prédios foram atacados, prédios religiosos, e ali continua a lista, cristãos sequestrados, cristãos julgados sem julgamento, né? Ou presos sem julgamento, condenados sem julgamento, e são vários. Você acha que esses nossos irmãos espalhados pelo mundo gostariam de estar sofrendo? Claro que não. Mas milhares, nesses países, eles continuam se convertendo a Cristo, entregando as suas vidas a Cristo, e sob a perseguição, o Evangelho, meus irmãos, continua crescendo. Na China, nós temos amigos trabalhando na China,
A igreja subterrânea é a igreja que mais cresce no mundo. Uma igreja oprimida, uma igreja que não pode ter essa liberdade que nós temos de cantar com as janelas, não é nem janela, né? Com tudo aberto, né? Com o sol, não tem essa liberdade. E eles estão lá reunidos, orando, muitos não têm uma Bíblia, eles recebem uma Bíblia e tira folha por folha e vai distribuindo para os membros. O membro pega aquela folha e decora o texto, e depois troca com outro. E o evangelho só crescendo. Em Burkina Faso, país acima do Togo, a perseguição começou forte também, já tem alguns anos. Ali pega, que tem Gana, o Togo, aí tem o Benin, já tem a Nigéria. Aqui em cima é Burkina Faso, aí tem o Níger. Norte é da Nigéria, todo o norte, pega o Níger, agora Burkina Faso, o Boko Haram, ele está atuando naquela região. E os irmãos com certeza já ouviram falar do Boko Haram, né? É um grupo islâmico extremista. Mas eu gostaria de contar um testemunho de um dos obreiros, de um missionário que nós trabalhamos juntos. Esse não foi um dos nossos obreiros. Esse missionário amigo nosso trabalhava no norte de Burkina. O Boko Haram começou a atacar o norte e foi forçando todo mundo a recuar para a capital. Aí veio uma ordem do governo, nenhum estrangeiro poderia ficar no norte. Todos foram obrigados a vir para a capital. E estão lá até hoje na capital. Os cristãos convertidos nessas vilas, nessas aldeias, eles permaneceram. Alguns foram convidados a sair. Um deles, que eu vou dar o nome de João. O João foi um deles que foi convidado a recuar para a capital. Ele era um fruto do trabalho desse missionário. E ali construíram escola na aldeia dele. E ele disse para o missionário: eu não posso sair daqui, porque essa escola precisa da gente como liderança, precisa da minha pessoa e outros, nós não vamos sair. E eles ficaram. Boko Haram começou a chegar perto, e eles ficaram. Boko Haram chegou na aldeia deles, e ali eles começaram a atacar, e a pressão, e como ele era professor da escola, eles disseram para o João, falou: olha, você vai agora ensinar, a partir de hoje, você vai ensinar o Alcorão aqui. Você é obrigado a ensinar a nossa lei. E aquele professor falou: eu não posso fazer isso, eu não posso. E eles falaram: ou isso, ou a morte. Ele falou: eu não vou fazer. Eles reuniram os alunos todos da escola no pátio. Chamaram, pegaram o João, colocaram de joelhos, e ali ele foi degolado na frente de todos os alunos. Essa é uma das histórias. Poderia contar muitas. No Togo, mês passado, teve um ataque lá na fronteira entre Burkina e o Togo. Morreram cerca de 21 pessoas. Eles estão entrando. Mas a igreja continua crescendo, irmãos. Os que estão em Cristo participam da sua glória, estando prontos a sofrer por amor a Cristo. Aí vem o texto lá de Pedro, né? E para nós muitas vezes não faz aquele sentido, mas para aqueles nossos irmãos que estão lá agora, esse texto faz muito sentido. 1 Pedro 4,13 diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. E tantos irmãos estão diante e experimentando esta glória. E um dia eu creio que eu estarei conhecendo João pessoalmente, na presença do Pai. Mas em segundo aspecto dessa glória, a glória de Cristo tem a ver com a sua obediência ao Pai. Jesus vivendo em obediência ao Pai era a sua glória. Olha o versículo 25, ele inicia dizendo no versículo 25, Pai justo, Pai justo. Aí vamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz, testemunhando em relação a Cristo, Paulo disse: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, missões me levam a pensar
Até onde vai a minha obediência a Cristo? Até onde vai? A minha me levou para a África no ano de 2000. Foi fácil? Não foi. De repente, em outra ocasião, vou contar outras experiências. Mas 3 vezes eu achei que eu iria para o céu. 3 vezes. Eu achei que eu não escaparia daquela situação. E eu estou aqui. Muitos outros, como João, chegou o tempo, foram promovidos. Mas eu entendi que Deus tinha algo mais para fazer através da minha vida. Foi fácil? Não foi. Alguns costumam dizer, né, não sei se já ouviu isso, né, pastor? Dizendo que como missionário é corajoso. Né, olha, como missionário é corajoso, está lá na China, Coreia e tantos outros locais. Meus irmãos, os missionários que eu conheço, conheço muitos. Não é questão de coragem, é questão de obediência. Eu já entrei em situações, irmãos, morrendo de medo. Confesso para os irmãos, com um carro, indo para locais à noite, que eu sabia que era perigoso, e uma dessas vezes que eu escapei por um fio, vou contar logo, né? Vamos contar uma logo, uma das 3 vou contar hoje. Isso foi na África do Sul. Nós tínhamos o grupo, nós treinávamos líderes, e os meus líderes, a maioria eram angolanos. E nós tínhamos grupos de estudo bíblico. Lá não tem transporte à noite, que é já um reflexo do apartheid, até antes de eu sair lá, não sei agora, mas não tinha transporte público à noite. Então eu ia deixando os meus líderes nos grupos, eram bairros afastados, e eu era o último grupo, era o mais longe. Acabava o meu, eu vinha buscando. Aí eu vim naquela noite, era julho, muito frio, a África do Sul faz muito frio. Eu estava muito cansado, eu parei no primeiro, que foi num bairro chamado Langa. Parei em Langa, e era uma rua sem saída. E esses bairros, irmãos, de dia você já não vê, porque você não vê estrangeiro muitas nesses bairros, né? E a rua era sem saída, eu parei o carro, tinha um bangalô, né, que eles construíam, os angolanos vinham fugindo da guerra civil, e nós recebemos muitos deles só com a roupa do corpo. E eles encontravam esses locais e alugavam, geralmente era nesses bairros. E eu parei o carro, estava ouvindo eles cantarem, e falei, deve estar terminando, vou ficar no carro. Aí fiquei no carro. Lá a direção é do lado direito. Eu parado aqui, rua sem saída, de repente eu olho no retrovisor, eu vejo pulando 4 jovens o muro, pularam. Eu fiquei ali, falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu vi 2 vindo aqui, e outro deu a volta aqui. Eu olhando de rabo de olho aqui no retrovisor, ele estava abaixado do lado da minha porta, já com a mão dentro da camisa. Ali eles usam muito arma branca. E ali, aquele ali começou a bater no vidro desse lado, tirando a minha atenção desse outro lado. Quando eu percebi a coisa, meus irmãos, eu não tinha para onde correr. Eu falei, Senhor, eu estou em tuas mãos. Irmãos, naquele exato momento, viram um camburão da polícia naquela rua sem saída. Naquele bairro eu entrava direto. Muitos irmãos da igreja moravam naquele bairro. Ali eu não via polícia nem de dia. Era umas 9h30 da noite. O carro da polícia entra naquela rua sem saída. Quando ele virou ali, sumiu os rapazes. Ele parou do meu lado, abaixou o vidro, colocou um farolete na minha cara e disse, o que o Senhor está fazendo aqui nesta hora? Aí eu expliquei a situação, que era um pastor. Aquele policial me deu uma lição e falou, então você sai desse carro, entra lá, espera o seu culto acabar, depois entra no carro e sai desse bairro. O que eu fiz? Sim, Senhor, entrei lá no bangalô, continuamos cultuando com os irmãos, tremendo as pernas, missionário tremendo as pernas e agradecendo a Deus pelo livramento. Não foi minha hora. Mas muitos outros em situações semelhantes teriam ficado ali também. É obediência, irmãos. É obediência. Alguns passaram por situações piores. Mas eu gostaria... como que é? Thaís, né? Thaís, solta aquela foto para mim. Vou mostrar uma foto, pelo menos uma foto, eu vou estar mostrando. Foi o último batismo que nós participamos antes de vir para o Brasil. Olha lá meu pijaminha.
Estão vendo lá o de pijama? Aquele lá que foi usado na igreja, que a Gleice falou que a igreja inteira estava com aquele tecido lá. Mas esse batismo foi especial, né? Foram 13 irmãos, né? Do meu lado está o presidente da convenção batista ali do Togo, né? Reverendo Remy, né? E tem outros irmãos. O mais alto aqui de trás, lá direito, é o nosso missionário, que está fazendo trabalho nessa região, está lá até hoje. Mas eu gostaria de falar daquela senhorinha que o Remy está abraçado. Aquela senhorinha, o nome dela é Acociua. Ela tinha, isso foi em dezembro de 2019, ela tinha 95 anos. Eu não sei se ainda está viva, mas ela tinha 95 anos e ali foi o batismo dela. O batismo foi emocionante, irmãos. Eu tenho o vídeo do batismo dela. Mas quando ela foi dar o testemunho no final, encontrei uma convicção tão grande naquela senhorinha, com a voz fraca, ela disse assim, no final da sua palavra ela disse: eu sei que eu estou perto de partir, mas eu estou pronta para encontrar com meu Jesus. Aí nós temos o testemunho da ponta aqui, de azul. O nome dela é Aficopiaia, é os nomes difíceis, eu tenho que ler aqui, né? Aficopiaia. Na região do Togo, toda aquela região ali, Togo e o Benin. No Benin é onde nasceu o voodoo. Não sei se os irmãos já ouviram falar do voodoo. São práticas de magia negra. E o animismo é muito forte naquela região, e o islamismo está crescendo ali, mas ainda não há perseguição ali dentro. Ela era uma sacerdotisa do voodoo. E ela perdeu 2 filhos nessas práticas, morreram de maneiras misteriosas. E ela foi cometida de uma enfermidade muito grave. E ela estava no hospital, já à beira da morte, muito ruim. E o nosso missionário, aquele que está atrás, ele fazendo visita ali no hospital, chegou no leito da Afi. E ali ele testemunhou do poder de Deus, testemunhou que era Jesus. Quem era Jesus? Que o amor do Senhor, a graça, poder muito maior do que o voodoo. E aquela senhora no leito de morte, ela entrega a sua vida para Jesus. E ali Jesus opera um milagre na vida dela, levanta ela do leito de morte. E ela começa a testemunhar do amor de Deus. Só que o que acontece? O pessoal do voodoo começa a perseguir ela, ameaçar ela. Mas nada abala a sua fé. É onde nós vemos a diferença daquele que está em Cristo, né? Aquele que experimenta Cristo, a obediência do servo do Senhor. E ela chega nesse batismo e ela traz umas sacolas de roupas e outros artefatos, roupas que ela usava lá nas práticas do voodoo. E ela diz: pastor, nós queremos queimar tudo isso, porque isso não tem poder mais sobre a minha vida. Eu quero testemunhar na frente dos irmãos que isso não tem mais poder. E o testemunho é queimando tudo isto. E ali do lado do batismo nós fizemos uma fogueira, onde queimamos isso. E os irmãos dançando. E África é dança, irmãos. E minha esposa gosta muito dessa prática. E dançando, né? E dançaram e louvaram a Deus. Entreguei, né? Vamos entregar, né? Mas é a maneira deles louvarem e expressarem ao Senhor. E como é gostoso. E nós vimos na vida de outros irmãos, outros testemunhos, mas eu vou contar dessas 2 irmãs, essa obediência a Cristo, a diferença. Não é aquele, eu aceito, né? Eu recebo a Cristo, o amor dele sobre a minha vida e continuo da mesma forma. Não. Eles têm que mostrar, porque eles vão ser perseguidos. E ali é onde nós sabemos quem pertence e quem não pertence. E muitos outros, né, nós experimentamos e vimos essa prática. E aí quando nós olhamos para nós hoje, aqui no Brasil, a gente questiona muito. Até onde vai a nossa obediência a Cristo? Porque nós não sabemos o que é perseguição. Não sabemos. Ela pode estar chegando. Pode. A perseguição em muitos países foi um peneirar. Aonde naquela perseguição, nesses países, você sabe exatamente quem pertence e quem não pertence. Será que a nossa obediência vai até o momento onde nós vamos perder o nosso emprego? O patrão fala, se você fizer isso, tranquilo, se não fizer pode ir para a rua. E o que ele pede para fazer é contra aquilo que você crê na palavra de Deus.
Você faz ou não faz? Vai perder o emprego. Talvez, em uma outra situação de amizade, né? A roda de amigos, aqueles amigos legais, e você sabe que ele faz as coisas erradas, mas se você não estiver com eles, eles vão te cortar. Você fica ou sai? Na universidade, quando o professor começa a falar mal da sua fé, começa a zombar da sua fé, o que você faz? Fica calado? Ou você testemunha da sua fé? Até onde vai a nossa obediência a Cristo? Meus irmãos, isso é uma questão muito séria, porque hoje nós vemos o evangelho muitas vezes diluído em nosso Brasil, pregando tanta coisa que está fora da palavra de Deus, que Jesus não disse, que Ele não mandou dizer, Ele não autorizou, e tantos correndo atrás dessas coisas, que o objetivo dessa pregação é o eu, o que eu posso receber, né, o que Jesus vai fazer por mim, as bênçãos que eu vou receber, e ficam correndo atrás disso. A maior bênção que nós tínhamos para receber, nós já recebemos, que é a salvação. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário em nosso lugar, Ele nos comprou com o seu sangue. Ele não merecia estar lá, era eu, era você, que era para estar nessa cruz. Ele fez tudo por nós, e o que nós estamos fazendo por Ele? A glória de Cristo tem a ver com essa obediência. Os que estão em Cristo participam da sua glória com uma obediência incondicional a Cristo. Não é condicional, é incondicional. Os nossos irmãos desses países, eles sabem exatamente o que significa essa palavra. Porque ou você pertence ou não pertence. Não há uma terceira via. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou você testemunha ou você, né? Mas há um terceiro aspecto dessa glória, para nós terminarmos. A glória de Cristo era refletir o Pai e fazê-lo conhecido. Olha o versículo 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Meus irmãos, o objetivo de Cristo era um só: levar as nações a adorarem ao Pai, levar os povos a adorarem ao Pai. Precisamos resgatar aqueles que estão nas trevas, precisamos trazê-los para a luz. Meus irmãos, a vida é curta demais, passa rápido demais. O que é 70 anos comparado com a eternidade depois dessa vida? Não é nada. E muitas vezes nós valorizamos tanto esses 70 anos, se chegar nos 70, valorizamos tanto e perdemos a glória que há de ser revelada. Precisamos sentir compaixão daqueles que estão indo para o inferno. E aí nós falamos, é o nosso vizinho, é o patrão, é o amigo, é aquele que pega o ônibus todo dia conosco para o trabalho. E muitas vezes nós não temos condição de tirar um folheto e entregar para ele e dizer, olha, Jesus te ama. Quando você tiver um tempo, leia esse folheto. E o que falar do padeiro? Toda manhã você compra pão naquela padaria. Toda manhã. Sabe o nome dele, sabe o nome da esposa, por anos. Mas você nunca foi capaz de dizer para o padeiro, olha, o seu pão é maravilhoso, mas tem um pão que desceu do céu, que se você comer dele, você nunca mais terá fome. Leia esse folheto. Quando você tiver um tempo, Jesus te ama, Jesus abençoe o seu dia. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1:14, ele deixou isso muito claro. Ele disse assim, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O apóstolo Paulo, ele tinha esse sentimento, eu tenho uma dívida, eu não posso me calar. Meus irmãos, ir é a tarefa daqueles que estão em Cristo. Por quê?
Porque nós temos uma dívida como o apóstolo Paulo. E nós precisamos tornar o nome de Deus conhecido em todos os lugares que passamos. Nós estamos lembrando hoje dos missionários, da Vládia. Nós temos um casal da Pioneiros que está lá no sertão, lá em Glória, trabalhando lá com os sertanejos. Temos um casal na Pioneiros que está lá no Amazonas, trabalhando com Yanomamis. E tantos outros missionários. Sei que a PMT tem muitos missionários. Trabalhei com alguns lá na África do Sul. Gessé Rios é um deles, amigão nosso. E tantos outros que estão lá fora. Mas o nosso campo missionário é aqui também. Onde estamos? Se você não tem cumprido o seu papel como missionário, eu quero dizer que você ainda é um campo missionário. Isso é sério. Porque esse é o nosso chamado. Não estamos aqui, irmãos, para flutuar nas nuvens de uma espiritualidade mística, como vemos em muitas igrejas. Não. Só faz sentido estar em Cristo se nós imitarmos Ele em sua maneira de servir. Só faz sentido dizer que eu pertenço a Cristo se eu andar como Ele andou. Aí vem a pergunta: será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados para isto? Será? Quando falamos em missões, eu não conheço a igreja, não sei a realidade da igreja, vou falar da minha. Eu sou membro de uma igreja lá em Mato Grosso do Sul. Como é difícil na igreja nós falarmos de missões, na minha igreja muitas vezes. Como é difícil levantar uma oferta missionária, tem que suar, tem que contar testemunho, Muitas vezes parece que a gente tem que implorar. Como é triste, porque missões foi aquilo que Deus deixou para a igreja, é o foco da igreja. Deveria ser um prazer ofertar para missões, um prazer falar para o padeiro que Jesus o ama, um prazer viver para a glória de Deus. Só para último testemunho para terminar. Eu sempre digo que o campo missionário é uma escola para o próprio missionário. Lá no Togo, na Páscoa, é bem diferente do que nós vivemos aqui no Brasil. Eu tinha até um videozinho para mostrar, vai ficar para a próxima, quando der. O que acontece na Páscoa no Togo? A semana que antecede, a igreja começa, todo dia relembrar os passos de Jesus. Mas quando chega no final de semana, na sexta, quinta, sexta, muitas igrejas elas se juntam e vão para o acampamento. E eu fui em um desses acampamentos lá no norte. E estavam nesse acampamento duas etnias, os Lambas e os Cocombas. E eram 3 dias de oração, estudo da palavra e adoração. Aí eles terminavam no domingo da ressurreição. 3 dias. Irmãos, é orar. Não é culto que a gente fica olhando na hora, não. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. E aqueles irmãos ali, irmãos, chorando. Alguns até, às vezes, até dão uns gritos, Mas pedindo libertação. Pedindo que Deus liberte os familiares dele, Deus liberte a nação, Deus liberte os amigos. Por quê? A maioria daquele grupo que nós estávamos, nesse em especial, muitos deles saíram do animismo, muitos deles saíram do voodoo, dessas práticas, então eles sabem de onde saíram, e na época da Páscoa no Togo, é onde eles mais fazem sacrifícios, fazem culto aos mortos, falam até, eu não tive confirmação, mas muitos falam até de sacrifícios humanos, é magia negra, e ali eles trabalham e fazem assim muitas coisas terríveis. Então nesses dias, que no período da Páscoa, eles entendem o que está acontecendo lá fora, eles sabem que é uma batalha espiritual, eles olham para os familiares lá que estão amarrados por Satanás, e ali eles passam de joelho à Páscoa, clamando por libertação, chorando pelo povo que está lá fora, chorando pela nação. E muitas vezes a gente olha para a Páscoa, nossa, muitas vezes no Brasil, é festa, e é gostoso, a família tal,
Mas muitas vezes não imaginamos que naqueles dias que nós estamos aqui comemorando a Páscoa, nossos irmãos lá estão em uma grande batalha espiritual. E aí a gente para pensar que o inimigo que está lá é o mesmo que está aqui, irmãos. A luta espiritual que está lá, mas nós não temos voodoo aqui. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos que talvez os irmãos não saibam. Sai caravanas do Brasil todo ano para o Benin, para estudar a prática do voodoo. Caravanas aqui no Brasil vão para lá aprender essas práticas. E aqui nós sabemos que isso está repleto. E nós muitas vezes, o inimigo ele consegue nos enganar tirando do foco. Não, está tudo bem. E o inimigo está doutrinando os nossos filhos. O inimigo está ensinando eles através da internet, do celular e tantas outras práticas. Estão doutrinando nossos filhos dentro das nossas casas. E nós achamos que está tudo bem. Chegamos na Páscoa, aquela festa. E o inimigo também está fazendo uma festa. Meus irmãos, nós temos um tremendo campo missionário diante dos nossos olhos. E um pastor nigeriano, ele disse o seguinte, um pastor que eu conheci, ele falando sobre a perseguição no norte da Nigéria. Ele falou o seguinte, olha, não sintam pena de nós. Igrejas estão sendo queimadas, muitas vezes eles colocam os membros dentro da igreja e queimam com todo mundo. Não sintam pena de nós, eu quero que vocês orem só por uma razão específica. E ele disse o seguinte, ele disse, orem para que a igreja na Nigéria seja fiel até a morte. Esse foi o pedido desse pastor. Tudo isso nos faz afirmar que cristianismo sem sofrimento, sem cruz, é cristianismo sem glória. Cristianismo sem obediência a Deus, é cristianismo sem glória. Cristianismo que não reflete o amor de Deus, é cristianismo sem glória. Aí a pergunta para nós nessa noite é, aonde está a sua glória? Onde está a sua glória? Em Cristo? Em fazer a vontade do Pai? Ou em satisfazer os nossos desejos pessoais? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e cremos que ela é tão clara. E ela nos desafia a cada momento que nós lemos. A cada momento que abrimos a Tua palavra, Senhor, ela nos incomoda. Porque ela nos leva a uma vida diferente, uma vida diferenciada. Ela nos leva a vivermos como Cristo viveu. Pai querido, nessa noite nós pedimos que o Teu Santo Espírito complete essa palavra em nossos corações. E que nós possamos, ó Pai, assumir o compromisso da Tua glória. Pai querido, que nós possamos assumir, viver para a Tua glória. Pai querido, tenha misericórdia, Senhor. E usa-nos, ó Pai, no Teu poder. O Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor ainda. Usa-nos, ó Pai, e abençoa essa igreja. Continue, ó Pai, ampliando as estacas dessa igreja, que ela possa alcançar muitas outras fronteiras ainda, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém.